A história do anime começa com um grupo de heróis enfrentando o Senhor dos Demônios chamado Diablo. Ele os ataca com sua magia e mesmo diante do confronto reconhece que foi um feito terem conseguido chegar até ele. O sacerdote Fred acredita que aquele é o fim para todos, mas o herói Max o encoraja a não desistir. As palavras de Max dão ânimo ao grupo que se levanta novamente, mas Diablo se prepara para desferir o golpe final. Fred consegue erguer uma barreira para conter o ataque enquanto Léo avança e bloqueia o soco do Senhor dos Demônios. Max aproveita a abertura, salta sobre Léo e a maga Yuria reforça seu golpe com encantamentos. Com a ajuda dela, Max acerta o ataque final. Quando a poeira baixa, Diablo parabeniza Max por tê-lo derrotado, mas afirma que seus servos continuarão existindo por toda a eternidade e que um dia ele retornará para se vingar. 10 anos se passam e vemos que Diablo renasceu empolgado para finalmente se vingar de Max. Ao despertar, ele é recebido por sua serva Xenia e se pergunta onde estão seus outros subordinados. Xenia informa que todos entraram em sono profundo após a batalha contra o herói, o que o leva a chamá-los de inúteis. Xenia observa que ele deveria vestir alguma coisa, e quando Diablo tenta colocar suas roupas favoritas de antigamente, ele percebe que nada serve mais. Xenia mostra a ele sua nova aparência, explicando que seus poderes ainda não retornaram completamente após apenas uma década, o que resultou em alterações no corpo, incluindo a mudança de gênero. Ela revela que já suspeitava que algo assim pudesse acontecer, e por isso havia preparado outras roupas com antecedência. Diablo se espanta ao ver que entre as opções está um vestido, mas Xenia afirma que aquilo é o traje tradicional dos magos. Diablo, porém, comenta que não se lembra de nenhum dos companheiros de Max usando roupas parecidas. Xenia continua testando roupas nele, incluindo o uniforme de empregada e até o uniforme escolar, mas em pouco tempo ele se irrita com as escolhas. Quando pergunta como está o herói atualmente, Xenia demonstra nervosismo. Diablo acredita que por ter sido o único capaz de derrotá-lo, Max deve ter conquistado grande renome na última década e talvez até tenha sido elevado à realeza. Xenia consulta seus registros e afirma que a situação atual de Max é um mistério. Quanto à sua presença em círculos sociais e políticos, parece que ele simplesmente desapareceu. Diablo acha estranho, mas supõe que o herói tenha se isolado para continuar treinando, mantendo sua humildade mesmo após salvar o mundo. Isso faz com que Diablo fique ainda mais animado para reencontrá-lo. Apesar disso, Xenia insiste que ele tem muito trabalho pendente e deveria esquecer o herói. Diablo recusa, dizendo que Max ainda é a maior ameaça que ele pode enfrentar. Xenia lembra que apesar de possuir habilidades sobre-humanas, Max ainda é um humano comum que com o tempo irá envelhecer e morrer, por isso não faz sentido se preocupar tanto com ele. E nessa hora, Diablo percebe que Xenia está escondendo alguma coisa. Ela entra em pânico ao ser descoberta e ele presume que Max já esteja morto. Para confirmar com os próprios olhos, Diablo ativa seu terceiro olho e busca pelo herói. Ele sente que Max ainda está vivo e que se encontra em algum lugar da capital humana. Decidido a encontrá-lo, Diablo ignora os alertas de Xenia, que tenta impedi-lo de partir. Ele está determinado a anunciar seu retorno e a semear o medo no coração de Max, acreditando que esse era o verdadeiro motivo de seu despertar precoce. Ele voa rumo ao mundo humano, observando do alto que a civilização parece ter evoluído bastante nos últimos 10 anos. Diablo fica animado ao imaginar como Max irá reagir ao vê-lo novamente. Ele chega até o apartamento onde Max vive e exibe com entusiasmo que finalmente renasceu, mas encontra Max confuso, sonolento e mal acordado. Max pergunta quem ele é e Diablo começa a pensar que pode ter ido ao lugar errado. No entanto, ele nota a espada sagrada encostada no canto do cômodo e imediatamente a reconhece como a lâmina que o derrotou no passado. Max parece começar a entender quem está diante dele e Diablo repreende por tratar a espada de forma tão descuidada. Diablo não consegue acreditar que aquele homem desleixado é o mesmo herói que o derrotou 10 anos atrás. Ele observa o estado físico de Max e chega à conclusão de que ele perdeu completamente a forma. Mas Max afirma que aquilo é apenas o curso natural do envelhecimento, mas Diablo comenta que nem mesmo consegue reconhecê-lo em comparação ao que ele era no passado. Ele observa o ambiente ao redor e se choca ao perceber que Max vive em um lugar tão bagunçado. Ele reclama do cheiro ruim e, sem conseguir se conter, começa a ajudar com a limpeza. Durante esse processo, ele encontra um laptop e acha o objeto curioso, porém subitamente se lembra do motivo pelo qual havia ido até ali. Ele declara que voltou mais forte do que nunca e que pretende governar os humanos novamente. Max, no entanto, não reage e apenas diz que não se importa com isso. Diablo fica irritado por ter acordado antes da hora por causa daquela situação e começa a se perguntar o que aconteceu com o herói que conheceu. Max então revela que depois de derrotar Diablo e os demais demônios, o mundo não teve mais utilidade para ele e aos poucos ele desapareceu da vida pública. Max diz que em um mundo pacífico heróis se tornam irrelevantes e afirma que não vê problema em viver de forma simples e despreocupada. Diablo acessa o laptop e encontra vários resultados preocupantes ao pesquisar sobre Max. Ele descobre que Max esteve envolvido em um escândalo amoroso, mas Max nega ter feito qualquer coisa. Diablo assiste a uma entrevista em vídeo e acha que Max parece claramente culpado, mas Max insiste que não sabia que a mulher era casada e acredita que foi alvo de uma armação do próprio marido dela.
Diablo continua lendo e encontra outra matéria, desta vez sobre uma agressão violenta a um cidadão. Max diz que o título foi feito para parecer pior do que foi, explicando que apenas se defendeu quando um grupo de homens o atacou. Diablo, no entanto, argumenta que ele poderia ter simplesmente fugido, lembrando que ele conseguiu escapar de um exército de mortos-vivos no passado. Diablo começa a se divertir com as descobertas e encontra mais um artigo, dessa vez acusando Max de ter traído 10 mulheres diferentes. Diablo se mostra incrédulo ao ver o tipo de pessoa que ele se tornou, mas Max afirma que nunca conheceu nenhuma daquelas mulheres e diz que é ele quem está sendo injustiçado. Em busca de algo mais positivo, Diablo assiste a uma antiga entrevista de Max após a derrota do Senhor dos Demônios. Nela, Max afirma que só conseguiu vencer graças aos seus amigos e demonstra entusiasmo pela próxima missão. Diablo, porém, começa a rir achando tudo extremamente forçado. Ele acredita que a personalidade insuportável de Max naquela época foi o que motivou tantas pessoas a tentarem prejudicá-lo. Ao ver uma foto dos antigos companheiros de Max, Diablo pergunta se ele ainda mantém contato com eles. Max responde que não os vê há anos. Diablo acha isso triste, mas Max diz que os vínculos não duram quando não há mais interesse envolvido, e por isso ele não sente necessidade de reencontrá-los. Diablo discorda, afirmando que a atitude egoísta de Max foi o que afastou todos. Max responde que Diablo não sabe do que está falando e manda que ele vá embora. Nesse momento, Diablo entende por que Xenia tentou impedi-lo de visitar Max, percebendo que o herói que ele conheceu já não existe mais. Diablo decide partir, afirmando que vai reunir seu exército. Max apenas diz que ele deveria ir em frente e destruir o mundo. Diablo sugere que vai eliminar os antigos companheiros de Max primeiro. Mas Max manda que ele comece por Léo, porque Léo ainda lhe deve uma grande quantia em dinheiro. Diablo se irrita com a resposta, considera que Max se transformou em um lixo e o ataca. No entanto, Max derrota Diablo com um único golpe. Em seguida, Max afirma que não há chance de seus amigos perderem para alguém como ele. Quando Diablo recobra a consciência, ele percebe que está trancado dentro de um armário. Ele não entende por que Max não aproveitou a chance para acabar com ele de vez. Quando Diablo sai do armário, ele encontra Max em uma situação estranha, mas na verdade ele apenas está olhando garotas pela internet. Diablo fica desconfortável e gostaria que Max tivesse esperado ao menos até ele ir embora para fazer isso. Diablo questiona por que Max não o derrotou quando teve a chance, mas Max responde que não é mais um herói, e que portanto não tem motivo algum para matar lords demoníacos. Max ainda acrescenta que caso fizesse isso, poderia acabar envolvido em mais uma manchete vergonhosa nos noticiários. Diablo observa que Max ainda não perdeu suas habilidades e continua tão forte quanto era 10 anos atrás. Max responde dizendo que quem enfraqueceu foi o próprio Diablo e começa a rir da ameaça de que ele eliminaria seus antigos companheiros. Diablo justifica dizendo que acabou de acordar e ainda não está em plena forma. Ele afirma que um dia irá recuperar todo o seu poder e dominará novamente o mundo dos humanos, e espera que quando esse dia chegar, ele e Max possam se enfrentar mais uma vez. Max, no entanto, diz que não pode fazer essa promessa. Ele confessa que sente repulsa pelo mundo atual e perdeu completamente a motivação de agir como herói. Mesmo assim, ele acredita que sem ele outro herói surgirá e será capaz de detê-lo. Diante dessa resposta, Diablo aceita a realidade e agradece a Max pela hospitalidade e se despede. No entanto, mais tarde naquela mesma noite, Diablo aparece novamente, desta vez decidido a preparar uma refeição para os dois. Max, surpreso, pergunta o que ele está fazendo e chega a comentar que Diablo está mais assustador agora do que era 10 anos atrás. Diablo explica que refletiu um pouco e chegou à conclusão de que seria trágico demais permitir que alguém com as habilidades de Max simplesmente apodrecesse naquela condição. Ele decide que deve aprender o que os humanos andaram fazendo nos últimos 10 anos e por isso escolhe ficar hospedado enquanto realiza essa pesquisa. Max diz que não quer ter que cuidar de ninguém, mas Diablo responde que ele é quem vai cuidar de tudo. Ele prepara um nab para os dois e Max admite que talvez não seja tão ruim tê-lo por perto. Durante a refeição, no entanto, algo parece observá-lo, sugerindo a presença de um fantasma. No dia seguinte, Max avisa que vai sair e Diablo diz que quer acompanhá-lo. Max discorda da ideia, afirmando que Diablo não se parece nem um pouco com um ser humano. Ao sair do apartamento, Diablo começa a imaginar que Max está indo treinar para o futuro confronto entre os dois. Ele decide usar transformação para segui-lo de maneira disfarçada. Ao pensar em uma forma apropriada, ele se lembra do uniforme escolar que Xenia lhe deu e assume a aparência de uma estudante colegial. Diablo começa a andar pela cidade e observa o quanto o mundo mudou durante os últimos 10 anos. No entanto, ele percebe que todos o encaram por causa das roupas chamativas. Ele avista Max caminhando e passa a segui-lo discretamente. Max está bebendo em plena luz do dia e logo se senta em um banco enquanto Diablo se pergunta se é assim que ele pretende passar o resto do dia. Algumas crianças se aproximam de Max e o chamam de herói. Eles começam a jogar futebol juntos e após a partida, Max compartilha com os garotos histórias de sua antiga glória. Diablo observa e percebe que Max se entrosa facilmente com as crianças. A mãe de um dos meninos aparece e o chama para casa e o segundo garoto também vai embora.
embora, dizendo que sua mãe não quer que ele brinque com Max. O último menino entrega um pouco de comida para Max antes de sair. Após comer, Max acaba adormecendo no banco e Diablo se pergunta por que ele não voltou para casa. Um grupo de delinquentes aparece e diz que ele não pode dormir ali. Um dos agressores o segura, sem saber quem ele é, e exige que Max reaja. Diablo se lembra do artigo em que Max foi acusado de agredir um civil e teme que ele esteja prestes a revidar. No entanto, Max apenas diz que eles não valem o esforço e permanece parado. Os agressores começam a espancá-lo. Diablo fica revoltado com a cena e usa magia para colocar todos os delinquentes para dormir. Em seguida, os dois voltam juntos para casa, e Diablo se desculpa por não ter interferido antes. Max responde que aquela é a vida que leva agora, já que não é mais um herói. Ele comenta que durante a surra ficou em pânico por dentro, mas Diablo sabe que aquilo não é verdade. Ele diz que Max fez o certo ao não revidar, pois isso mostra que ele é uma pessoa melhor. No dia seguinte, quando eles estão prestes a começar a refeição, a campainha toca. Diablo abre a porta e vê Xenia do lado de fora, feliz por vê-lo bem. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali, já que ela deveria estar esperando por ele no castelo. Xenia explica que estava preocupada com ele, mas de repente desmaia. Ao acordar, ela começa a devorar toda a comida que haviam preparado, sem deixar nada para os dois, e ainda elogia as habilidades culinárias de Diablo. Xenia pede um palito de dentes após devorar toda a comida e Max não aprova o comportamento dela. Diablo pede que ele releve os modos inadequados da moça, explicando que ela é sua secretária. Max afirma que ela não tem perfil algum para exercer esse cargo, mas Xenia o chama de grosseiro e revela que caminhou durante 3 dias seguidos para chegar até onde Diablo estava. Ela conta que a viagem foi difícil e que os humanos a observavam com insistência enquanto passava pelas ruas. Ela acredita que isso aconteceu por ser uma demônia, mas Max diz que a verdadeira razão foi a roupa que ela estava usando. Xenia implora para que Diablo volte ao castelo, dizendo que ele vai perder neurônios se continuar convivendo com Max. Diablo responde que está apenas ali para vivenciar a sociedade humana, mas Xenia não acredita nisso, pois sabe que ele está obcecado por Max. Ela esperava que Diablo voltasse ao castelo assim que visse o estado atual do herói, mas jamais imaginou que ele ficaria hospedado com ele. Max, sem se importar, diz que Xenia pode levar Diablo embora quando quiser, mas Diablo se mostra incomodado com a declaração e afirma que não consegue funcionar sem a presença de Max. Xenia decide enfrentar Max diretamente, dizendo que irá cortar de vez os laços entre os dois. Max fica surpreso ao perceber que ela está lutando com um soco inglês, já que ela parece alguém que usaria magia. Diablo esclarece que ela não possui nenhum tipo de poder mágico. Diablo tenta intervir e pede pra Xenia parar, dizendo que ela não tem chances de vencer, mas ela avança rapidamente contra Max. Ele consegue desviar do golpe, agarra Xenia e a imobiliza com uma colher apontada pra ela. Diablo afirma que ela teria morrido se Max não tivesse pegado leve e exige que ela peça desculpas. Xenia obedece, reconhecendo a força dele, dizendo que agora entende por que Diablo sempre fala tão bem de suas habilidades. Diablo percebe que Xenia está encharcada de suor e sugere que ela tome um banho. Enquanto ela tá no chuveiro, Max comenta que os socos dela são absurdamente fortes e imagina como deve ter sido difícil para Diablo lidar com ela como secretária. Diablo, no entanto, explica que apesar da brutalidade, Xenia é uma especialista em coleta de informações. Assim que Xenia termina o banho, Diablo a convida a se sentir em casa. Max diz que está morrendo de fome e Diablo se oferece para sair e comprar o jantar. Antes de sair, ele lembra Xenia de que ela tá como convidada no apartamento e pede que ela trate Max com gentileza. Depois que Diablo sai, Xenia começa a beber cerveja e diz que sabe que Max é um mulherengo. Ela o acusa de ser uma má influência para Diablo e o adverte para não corrompê-lo com seu comportamento duvidoso. Ela afirma que só perdeu a luta porque Diablo estava presente e garante que teria vencido se estivesse sozinha. Max parece desinteressado, o que irrita Xenia, e ela o puxa para perto, chamando de herói inútil e questionando sua atitude patética. Max percebe que ela tá exagerando e diz pra ela que já chega, tentando tirar a bebida dela. Nesse movimento, ele acaba caindo em cima de Xenia. Ele se desculpa imediatamente, mas ela fica furiosa e parte pra cima dele. Max nota que ela tá mais rápida e começa a temer por sua vida, então decide fugir. Enquanto Xenia o persegue pela cidade, eles acabam chegando a uma área aberta. Max decide que não pode mais conter seus golpes e se prepara pra lutar de verdade. No entanto, a polícia aparece e aborda Xenia, dizendo que precisa ter uma conversa com ela, pois não é permitido correr nua pela cidade. Ela fica extremamente envergonhada e começa a chorar, pedindo desculpas aos policiais. Max assume a responsabilidade pela confusão, dizendo que ela é sua conhecida e que a culpa foi dele por ter deixado ela beber demais. Já dentro do carro da polícia, Xenia pede desculpas por suas ações, e um dos oficiais reconhece Max como o grande herói que salvou o mundo, agradecendo por seus feitos.
Max lamenta o fato de aquele tenha sido o momento em que foram apresentados. De volta ao apartamento, Diablo se desculpa pelo comportamento de Shania, mas Max já superou o incidente e pergunta se ela voltou para casa. Nesse instante, Shania entra no apartamento e revela que agora é vizinha deles, pois passou a morar no apartamento ao lado. Shania afirma que ainda não confia em Max e por isso pretende continuar vigiando o Diablo de perto. Em outro lugar, na central de magia, o antigo companheiro de Max, Fred, assiste a um vídeo onde Max aparece sendo perseguido por Shania. Fred reconhece imediatamente que Shania é uma demônia. Em uma lembrança do passado, Max e Leo caminham por uma floresta quando percebem um grupo de demônios avançando na direção deles. Eles se preparam para o combate, mas um campo de força bloqueia os inimigos. Os dois então percebem que estão dentro de uma barreira poderosa que protege a área. Em uma capela, Fred fala aos moradores que os talismãs fornecidos por eles são os responsáveis por manter todos em segurança. No entanto, ele informa que novas espécies de demônios surgiram e por isso desenvolveram novos talismãs de proteção que estão sendo oferecidos por um preço promocional. As pessoas se apressam para comprar os talismãs, mas Max e Leo chegam rindo da eficácia dos objetos. Fred se aproxima dos dois, garantindo que os talismãs funcionam até contra os demônios mais poderosos, mas Leo percebe imediatamente que ele está mentindo. Nesse momento, um demônio extremamente forte rompe a barreira mágica e uma horda de criaturas demoníacas invade o local. Fred e os outros clérigos tentam combater a invasão, mas a quantidade de inimigos é esmagadora, o que leva a população a fugir em pânico. Um dos civis utiliza o talismã para derrotar um demônio pequeno, mas ao tentar usá-lo contra o inimigo mais forte, ele descobre que o objeto não tem qualquer efeito. Leo intervém a tempo de salvá-lo e pede para ele se afastar. Fred começa a perder forças, mas Max aparece para ajudá-lo. Fred percebe então que Max e Leo não são simples viajantes, e os três se unem para enfrentar a onda de demônios. Após derrotarem diversos inimigos, um raio surge no céu e está prestes a atingir Fred, mas Leo se lança na frente e o protege. Em seguida, o chefe dos demônios aparece e parte diretamente para cima de Max, trocando golpes com ele. Fred ataca com luz sagrada, e Max acerta um golpe decisivo, mas a criatura sobrevive e foge através de um teleporte. Após a batalha, os três se sentam juntos. Fred confessa que é um clérigo trapaceiro, já que vinha enganando as pessoas com talismãs inúteis. Max, por outro lado, diz que ele demonstrou grande habilidade ao manter a cidade protegida com a barreira, então o convida para se juntar ao grupo. De volta ao presente, Shania entrega um livro para Max e pede sua opinião. Ao abrir o livro, ele descobre que se trata de um relato sobre a deserção de Leo do reino, o que o deixa visivelmente abalado. Max se levanta imediatamente e sai, enquanto Diablo percebe que o assunto é doloroso demais para ser discutido por causa da antiga amizade entre Max e Leo. Do lado de fora, um repórter aborda Max e começa a fazer perguntas sobre o vídeo em que ele aparece sendo perseguido por Shania. Max diz que a mulher no vídeo é apenas uma amiga bêbada, mas o repórter continua insistindo, querendo saber mais sobre Shania. Diante da insistência, Max se afasta em silêncio. O repórter tenta segui-lo, esperando descobrir onde ele mora para flagrá-lo com Shania, mas Max desaparece de repente. Apenas sua pegada permanece visível no chão, revelando que ele saltou dali para longe. Max não acredita que alguém tenha filmado aquilo, mas fica aliviado por ninguém saber que Shania é uma demônia. Ao retornar ao apartamento, ele percebe que está sendo seguido pelo grupo de Fred, que o chama de patético por viver em um lugar tão decadente. Enquanto Diablo orienta a trocar de roupa, a campainha toca. Os dois sentem uma presença mágica intensa vinda do outro lado da porta. Max pede para Diablo se esconder, pois a presença dele poderia complicar as coisas. Diablo se esconde dentro do armário e Max abre a porta. Para sua surpresa, é Fred quem tá ali. Max pergunta o que ele quer e Fred responde que apenas queria visitar um velho amigo. Fred entra e orienta seus acompanhantes a tirarem uma pausa, enquanto Max avisa que não está pronto para receber ninguém, ainda mais o chefe da Central Mágica. Fred insiste que está ali como uma pessoa comum, apenas reencontrando um companheiro. Fred estranha o apartamento estar tão limpo, já que sabe que Max sempre foi bagunceiro. Max ignora o comentário e pede que ele vá direto ao ponto, querendo saber como ele descobriu o endereço. Fred, no entanto, continua explorando o local, dizendo que queria relembrar velhos tempos. Ele encontra uma foto deles de 10 anos atrás e menciona o episódio em que conseguiram passar despercebidos pelas defesas dos demônios, graças à sua habilidade de ocultação. Sentando-se com Max, Fred revela que foi até ali para discutir a República de Gama, uma nova nação fundada por Leo depois de sua deserção, 3 anos atrás. Ele revela que essa república é na verdade uma organização terrorista que atualmente ocupa parte do território do reino. Ela é composta por traidores e criminosos, mas seu exército continua crescendo, o que a torna uma ameaça real ao reino.
Max se pergunta se eles estão à beira de uma guerra, e Fred confirma que precisam se preparar pois um confronto direto é inevitável. Max deixa claro que não tem interesse em se envolver, mas Fred implora para que ele lute em nome do reino, acreditando que sua presença pode impedir que Leo avance ainda mais. Fred insiste que se Max aceitar integrar o exército real, o conflito com a República de Gama pode ser encerrado rapidamente. Ele acredita que Leo poderia até mesmo se render antes que a guerra comece de fato. Fred diz que não quer ver mortes de ambos os lados e reforça seu apelo, pedindo a ajuda de Max. No entanto, Max lembra ele que está aposentado, afirmando que não é mais o mesmo guerreiro de antes. Fred então revela que Max teria direito a uma patente elevada dentro do exército real, e que essa seria a oportunidade perfeita para recomeçar, especialmente agora que ele está passando por dificuldades financeiras. Fred se exalta dizendo que Max não merece viver naquele apartamento minúsculo, mas Max responde que foi isso que sua vida se tornou, pedindo que ele procure outra pessoa para ajudar. Fred supõe que Max está recusando por não querer enfrentar um antigo amigo, mas Max nega, afirmando que não tem moral alguma e dizendo a Fred para ir embora. Antes de sair, Fred comenta que viu o vídeo em que Max aparece sendo perseguido por Xenia, e pergunta onde foi que ele a conheceu. Max se recusa a responder. Fred diz que eles já passaram por muitas coisas juntos, e por isso não se importa que ele esteja se envolvendo com demônios. No entanto, ele ressalta que a opinião das outras pessoas pode ser bem diferente, e se isso vier à tona, será o escândalo do século. Fred acredita que Max será rotulado como traidor, mas Max insiste que Xenia não é uma demônia. Fred diz que não precisa se preocupar, pois ele é o único que sabe disso, mas então o desafio é decidir se quer voltar à vida de herói ou acabar sendo caçado. Max diz que ele não tem nenhuma prova, mas Fred o alerta para não subestimá-lo. Ele caminha até o armário dizendo que consegue sentir uma aura maligna emanando dali. Ao abrir a porta, no entanto, ele se depara com um fantasma olhando diretamente para ele. Assustado, Fred fecha o armário de imediato. Fred pergunta a Max se ele notou algo estranho no tempo em que viveu ali, mas Max não entende do que ele está falando. Fred observa Max novamente e ao notar o fantasma parado atrás dele, entra em pânico. Ele ordena que Max se afaste e sai rapidamente do apartamento. Max fica sem entender o motivo daquela reação. Diablo sai do armário e Max pergunta se ele fez algo para assustar Fred, mas ele responde que estava apenas escondido e não fez nada. Diablo se desculpa por tê-lo colocado nessa situação e admite que está causando problemas para Max, dizendo que talvez tenha chegado a hora de deixar o reino. Enquanto isso, os companheiros de Fred percebem que ele está em péssimo estado e perguntam se Max o atacou. Fred nega e pede para ser levado para casa, mas os assistentes lembram que ele ainda tem uma reunião importante. Eles o carregam de volta para o escritório. Apesar de tudo o que aconteceu, Fred continua determinado a convencer Max a se juntar a eles, acreditando que isso também seria melhor para ele. No entanto, Fred decide que não voltará ao apartamento novamente. No dia seguinte, Xenia aparece trazendo um livro especial para Diablo. Ele afirma que o conteúdo do livro será útil para conquistar o mundo humano. Diablo mostra o livro a Max, que descobre se tratar de um álbum com imagens de demônios atraentes da região. Diablo acredita que Max anda solitário desde que se afastou de tudo, então incentiva a dar uma olhada. Max diz que jamais conseguiria se relacionar com uma demônia, especialmente depois de ter passado anos caçando e exterminando demônios. Diablo afirma que isso não seria um problema, já que os demônios possuem várias vidas e ele tem certeza de que muitos estariam interessados nele. Max decide dar uma olhada no álbum, mas logo na primeira página encontra uma imagem de Xenia. Ele joga o livro longe na mesma hora, mas Diablo diz que ela é uma boa opção, desde que fiquem longe de bebidas alcoólicas. Eles continuam folheando o álbum, e Diablo afirma que há muitas outras candidatas para ele escolher. Na página seguinte, no entanto, aparece uma porca. Max começa a perder a paciência, mas Diablo garante que a criatura é uma das guerreiras mais poderosas do exército dela, e ainda acrescenta que tem um lado bastante doce. Max, no entanto, não consegue superar o fato de que ela é literalmente uma porca. Eles olham para a próxima garota do álbum, e Max fica aliviado por ela parecer humana. Ele pensa que ela é bem atraente, mas logo descobre que ela é metade cobra. Diablo comenta que Max está sendo exigente demais, já que o álbum está cheio de demônios bem estranhos. Ele então pergunta que tipo de garota Max gostaria de conhecer, e Max responde que prefere uma garota com aparência humana, que seja fofa e saiba cozinhar. Diablo começa a pensar qual de seus subordinados poderia se encaixar nessa descrição, até que decide se transformar novamente em sua forma de colegial, afirmando que ele mesmo seria a esposa ideal, já que sabe cozinhar e limpar. Max fica completamente pasmo com a cena, mas antes que possa reagir, alguém bate a porta. Diablo rapidamente volta à forma original e abre a porta para Xenia. Max então se lembra de um momento do passado, quando Diablo convidou para se tornar um demônio e propôs que dominassem o mundo juntos. Na época, Max respondeu que preferia morrer. Diablo faz novamente
novamente a mesma proposta, dizendo que agora as circunstâncias são outras. Mas Max continua cético. Para convencê-lo, Diablo apresenta uma espécie de palestra sobre o que significa se tornar um demônio. Ele começa destacando o salário competitivo, mencionando o que Fred dissera sobre a situação financeira de Max, e garante que ele nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro se aceitasse a proposta. Max afirma que ainda tem algumas economias guardadas, mas Diablo o encoraja a pensar no futuro, revelando que poderia ganhar 2 milhões de ienes por mês. Ele continua explicando os benefícios da vida demoníaca, dizendo que o expediente seria de apenas 3 dias por semana, com no máximo 5 horas por dia, além de férias remuneradas. Max fica espantado com tudo que ouve e se pergunta se essas condições valem apenas para os que trabalham no castelo. Diablo garante que toda a sociedade demoníaca segue essas regras. Além disso, ao se tornar um demônio, Max ganharia mais poder e uma alma imortal, que se regeneraria com o tempo caso fosse morto. Max se espanta por não terem começado a conversa com esse detalhe, e Shania entrega o contrato. Ele hesita ao segurar o documento e Diablo convida a trilhar o caminho da imortalidade ao seu lado. No entanto, Max recusa. Diablo fica desapontado e pergunta o motivo. E Max explica que não se sentiria mais ele mesmo se aceitasse aquilo. Diablo lamenta, dizendo que gostaria de ter passado a eternidade com ele, mas admite que agora precisa reunir forças e organizar sua própria vida. Max concorda e, animado, decide procurar um jeito de ganhar dinheiro. Ele decide se tornar youtuber, argumentando que há pessoas ganhando fortunas apenas jogando videogame e gritando para uma câmera. Diablo, por outro lado, permanece cético. Max tenta dar o melhor de si, mas logo fica desanimado ao ver que seu primeiro vídeo teve apenas 14 visualizações. Diablo resolve assistir ao vídeo, mas Max fica envergonhado e pede que ele não veja. No vídeo, Max usa o nome Mac, mas está tão nervoso que apenas murmura algumas palavras. Quando finalmente começa a jogar, Diablo logo perde o interesse, achando tudo muito entediante. Mesmo assim, ele tenta encorajar Max, dizendo que não deve desistir. Max decide não se deixar abater por esse fracasso e resolve tentar outra abordagem. Ele então grava um vídeo fazendo uma resenha de salgadinhos, mas o desempenho é igualmente ruim, e os comentários o chamam de porco. Ele começa a achar que não nasceu para ser youtuber, mas Diablo o incentiva a tentar mais uma vez, prometendo até ajudá-lo. Essa sugestão acaba dando uma ideia para Max. Em seguida, vemos Diablo em sua forma de colegial iniciando uma transmissão ao vivo, enquanto Max dá orientações por trás da câmera. Em poucos minutos, a live já conta com mais de 2.000 espectadores, e o chat tá animado, achando o Diablo fofo. As pessoas elogiam a roupa dele, então Diablo faz uma pose e diz que é o uniforme da escola. Max o orienta a fazer uma resenha de um doce, então Diablo começa a comer um picolé de forma bem natural. E assim, após mais alguns minutos, o número de espectadores ultrapassa os 10.000. Ao deixar cair um pouco do picolé no uniforme, e Diablo então começa a tirar a roupa suja. Max fica horrorizado com o que está vendo, mas o chat, por outro lado, enlouquece com aquilo. No entanto, a conta deles acaba sendo banida da plataforma, e os dois percebem que precisarão encontrar outra solução. Max e Diablo vão até um shopping, onde encontram uma garota no supermercado que reconhece Max como o grande herói. Ela vê Diablo ao lado dele e assume que seja sua namorada. Ela aperta sua mão, mas seu aperto é forte demais, e logo em seguida ela remove a máscara. Max a reconhece e ela diz que está prestes a entrar em seu intervalo, pedindo para conversar com ele do lado de fora. Diablo estranha o comportamento da garota e pergunta a Max quem ela é. Max revela que se trata de Annie, uma antiga companheira de Leo. Ele sabe que ela tá ligada à República de Gama. Annie o leva para fora, deixando Diablo para trás. Eles seguem até o vestiário, onde Annie troca de roupa. Max pergunta o que ela tá fazendo ali, e ela responde que está espionando o inimigo. Enquanto isso, Diablo ainda está no shopping refletindo se deveria manter Max sob vigilância. Ele é abordado por um homem chamado William, que pergunta se ele tá com Max. Diablo confirma e William diz que vai levá-lo até ele. Do lado de fora, Annie conversa com Max e descobrimos que já se passaram 5 anos desde o último encontro dos dois. Max pergunta como Léo tá e Annie responde que Léo pensa muito nele. Enquanto caminham juntos, Diablo pergunta a William se ele é da República de Gama. William confirma e Diablo o chama de terrorista, o que irrita William, que defende seu grupo dizendo que estão lutando por justiça. Diablo se incomoda com o comportamento de William, mas decide fingir que está indefeso, suplicando para não ser ferido. William revela que está ali para recrutar Max, mas diz não acreditar que ele seja útil, considerando-o um herói fracassado. Diablo fica irritado e responde que William jamais poderia se comparar a Max. Voltamos para Max, que afirma a Annie que não quer se envolver no conflito, questionando se ela tá tentando atraí-lo para essa confusão. Annie então entrega a ele um envelope com uma passagem para a República de Gama, dizendo que ele pode usá-la para visitar o país. Ela o convida para passar um tempo com ele, certa de que Léo ficaria
feliz em vê-lo. Max responde que vai pensar no assunto. Nesse momento os dois veem William segurando Diablo. Ele critica os métodos de Annie dizendo que não serão suficientes para convencer Max. Diablo continua interpretando uma donzela indefesa enquanto Annie pede que William pare com aquilo. Ele se recusa afirmando que precisam de um refém para forçar Max a cooperar. William acusa o reino de espalhar mentiras sobre a República de Gama e convida Max a se juntar à República ao lado de sua suposta namorada. Max diz que não tem namorada e que não se importa com o que aconteça com o Diablo. William o acusa de covardia dizendo que ele não tem coragem nem para salvar sua parceira. Max concorda afirmando que ele nem vale o esforço. William tenta intimidá-los, mas Max não demonstra preocupação. William puxa o cabelo de Diablo com força, o que faz Max agir imediatamente. Ele avança num instante, quebra o braço de William e o arremessa no rio. Annie o resgata e pede desculpas pelo comportamento de William, dizendo que ele não sabia da verdadeira reputação de Max. William também pede desculpas, reconhecendo que estava errado, e os dois decidem retornar para a República de Gama, despedindo-se de Max. Diablo pergunta se Max pretende acompanhá-los, mas Max afirma que não quer se envolver, pois não deseja transformar Fred em seu inimigo. De volta ao apartamento, Max tira fotos das passagens e planeja vendê-las online para ganhar algum dinheiro. Diablo acredita que eles deveriam ir até a República de Gama, mas Max acha arriscado demais, com medo de não conseguir voltar. Diablo então abre o armário, revelando que criou um portal mágico dentro dele. Ele explica que se algo der errado, poderão usá-lo para retornar ao apartamento. Em seguida, convoca Shania e avisa que eles ficarão fora por 2 dias, pedindo que ela cuide de algo durante esse tempo. Max deixa claro que não quer viajar, mas Diablo lança um feitiço de hipnose nele. Quando Max percebe o que aconteceu, já está a bordo de um dirigível. Diablo explica que ele não tem mais como escapar e o chama de descuidado, lembrando que 10 anos atrás Max teria sido capaz de resistir àquele tipo de magia. Diablo diz que precisam conhecer a situação na República de Gama e logo eles chegam ao destino. Max comenta que se os homens de Léo o reconhecerem, vão dificultar as coisas. Então Diablo entrega a ele um disfarce. Eles entram na República e visitam uma fonte termal. Diablo elogia o local achando tudo maravilhoso, mas Max acredita que o lugar é uma bomba relógio, prevendo problemas no futuro. Ele questiona por que Diablo está se envolvendo em um conflito humano, e Diablo responde que quer ver os humanos se destruindo, para que seus próprios subordinados possam invadir o mundo com facilidade. Nesse momento, os dois ouvem pessoas comentando sobre Léo. Eles se aproximam e, ao se juntarem à multidão, avistam Léo dentro da fonte termal. Eles não fazem ideia do que Léo está fazendo ali, até que uma senhora explica que ele está mexendo a água para esfriá-la, pois ainda está quente demais para as pessoas entrarem. Enquanto isso, Léo parece estar aproveitando o banho, e Max observa que ele não mudou nada desde a última vez que se viram. Em um flashback, vemos Max e Léo lutando no Coliseu. Os dois trocam golpes violentos, criando redemoinhos ao redor enquanto lutam com tudo que tem. Max consegue desarmar Léo e garantir a vitória, mas o ajuda a se levantar, e os dois comemoram juntos. De volta ao presente, Max e Diablo caminham pela cidade até que escutam um anúncio feito por Annie, informando que a área próxima à fronteira agora é uma zona restrita. As pessoas ao redor especulam que deve estar acontecendo uma batalha, então Max sugere que é melhor irem embora. No entanto, uma senhora comenta que isso é algo comum e que todos já estão acostumados. Diablo propõe irem até a fronteira para ver de perto as capacidades militares de ambos os lados. Max não gosta da ideia, mas Diablo revela que está com as passagens de volta. Então Max não tem como retornar sem ele. Em seguida, Diablo voa levando Max consigo, mas perde força no caminho, fazendo com que os dois caiam no chão. Apesar do acidente, eles acabam chegando à fronteira, onde presenciam o confronto entre as tropas da República de Gama e o exército do reino. O capitão Delmoth do reino ordena o disparo da artilharia, mas os projéteis são repelidos por uma poderosa barreira mágica. A República responde com gás que cobre os canhões inimigos, fazendo os soldados do reino caírem no sono. Max percebe que estão usando armas que disparam magia. Ambos os lados continuam a trocar ataques, mas nenhum consegue levar vantagem. Max se pergunta por que o reino não consegue romper a barreira, enquanto Delmoth conversa com um mago chamado Vodka, que suspeita que a República tenha instalado um dispositivo mágico para proteger a muralha. Vodka conclui que com a artilharia sendo inútil, precisarão de outro plano. As tropas do reino recuam, fazendo com que o grupo de Annie pense que a batalha acabou. Eles começam a discutir o que farão a seguir, mas de repente um feixe poderoso atravessa a barreira, atingindo Annie. Seu companheiro tenta socorrê-la, mas outro disparo desarruma o cabelo dele. Descobrimos que Vodka está concentrando seus poderes em ataques de longo alcance, tentando perfurar a defesa inimiga. Nesse momento, Léo aparece. Ele corre até a muralha, salta sobre ela e se prepara para enfrentar os inimigos sozinho. Os soldados do reino se posicionam para atirar, mas Léo gira sua lança, criando um redemoinho de vento poderoso que arremessa contra os inimigos, eliminando todos de uma vez. Léo se aproxima de Delmoth e ficamos sabendo que ele já serviu no exército real.
Delmoff afirma que o reino nunca vai parar e que as negociações pacíficas que Léo deseja jamais acontecerão. Vodka então dispara diretamente contra Léo, dizendo que Fred tá sofrendo por culpa dele, mas percebe que o golpe não causou nenhum dano. Léo responde dizendo que gostaria de conversar com Fred e logo em seguida acerta um golpe potente que derruba Vodka. Diante disso, Delmoff ordena a retirada de suas tropas, e os amigos de Léo agradecem por tê-lo salvado. Léo explica que só foi até lá porque sentiu uma presença demoníaca muito forte, mas começa a achar que foi apenas impressão. Diablo, impressionado com os poderes de Léo, entende por que a República consegue resistir ao reino. Max, no entanto, acredita que a força da República vem exclusivamente de Léo. Diablo pergunta se Max acha que conseguiria derrotar Léo, mas Max admite que no estado atual não teria chance. Diablo decide que já viram o suficiente e começa a conjurar um feitiço de teletransporte. Porém, Léo sente a presença deles e lança sua lança na direção de onde estão. Max pega Diablo e sai correndo, pedindo que ele abra o portal imediatamente. Léo persegue Max e Diablo, acreditando que os dois estão trabalhando para o Senhor dos Demônios. Max percebe que não conseguirá fugir, então decide enfrentá-lo. Por causa do disfarce, Léo não o reconhece e conclui que ele deve ser um espião do reino. Ele também diz sentir uma presença demoníaca vindo de Diablo, então pergunta qual é o verdadeiro plano de Max. Léo exige que Diablo seja entregue, prometendo deixar Max em paz caso ele coopere. Diablo usa a telepatia para dizer que Max deve entregá-lo e fugir. No entanto, Max segura Diablo com firmeza, afirmando que não pretende entregá-lo. Ele diz que vai ganhar tempo até que o feitiço de teleporte esteja completo. Léo investe com sua lança e Max contra-ataca. Os dois começam a lutar enquanto Diablo concentra sua magia. Durante o confronto, Léo destrói o disfarce de Max, revelando seu rosto. Ainda assim, Léo não o reconhece. Diablo termina de conjurar o feitiço e chama Max pelo nome, fazendo com que Léo finalmente perceba quem está enfrentando. Léo pergunta o que Max está fazendo ao lado de um demônio, mas Max se recusa a responder. Em seguida, ele é teleportado junto com o Diablo. De volta ao apartamento, Diablo agradece por Max ter protegido ele, mas Max diz para não dar importância, e ambos concordam que foi uma viagem divertida. Diablo tenta convocar Xenia, mas não recebe resposta, o que o deixa preocupado. Em outra cena, vemos Xenia se dirigindo ao Buro de Magia, cumprindo uma ordem que recebeu de Diablo antes da viagem. O Buro é uma instituição governamental responsável por produzir energia mágica para o reino, e Xenia planeja se infiltrar no local. Ela circula o prédio e usa um gancho para escalar a parede, mas todos conseguem vê-la e se perguntam o que ela está fazendo. Ela encontra uma porta trancada, tenta arrombá-la com suas habilidades de arrombamento, mas acaba quebrando a fechadura. Ao entrar, é surpreendida por um guarda que a questiona. Xenia o nocauteia, lembrando que Diablo lhe disse para valorizar vidas humanas, já que os humanos só vivem uma vez. Ela se arrasta pelos dutos de ventilação até encontrar a sala de servidores. Lá dentro há um homem que ela rapidamente derruba. Ela tenta hackear o sistema, mas Fred entra na sala dizendo que sentiu sua presença. Xenia lança uma bomba de fumaça, cobrindo a área para tentar escapar, mas acaba capturada. Fred a imobiliza e começa a interrogá-la, descobrindo que ela trabalha para Diablo. Ele quer saber qual é o envolvimento entre Diablo e Max, mas nesse momento sua assistente Lane entra e informa que o ministro Grims quer vê-lo. Fred deixa a sala e ordena que Lane vigie Xenia. Enquanto Lane a observa, Xenia pensa em escapar, temendo o que Fred fará quando voltar. Fred se encontra com Grims e os dois conversam sobre Léo. Fred acredita que Léo se tornou um desertor por aceitar suborno, mas Grims afirma que alguém do próprio reino deve tê-lo incriminado, já que Léo sempre foi um homem íntegro. Grims revela que deseja firmar um tratado de paz com a República de Gama, pois muitos cidadãos simpatizam com Léo. Ele acredita que ganhará apoio popular ao seguir uma abordagem pacífica. Para isso, propõe suspender as operações militares na fronteira, visando construir uma aliança estratégica com a República. Grims acredita que isso só será possível com a ajuda de Fred, por ser amigo de Léo. Fred aceita ajudar, prometendo fazer o que estiver ao seu alcance. Na sala de interrogatório, Xenia cobre o corpo com óleo para facilitar a fuga, mas continua com as pernas presas. Lane ameaça usar magia caso ela tente algo, mas Xenia usa sua força bruta para quebrar as algemas. Ainda presa pelas pernas, ela força os grilhões até rompê-los. Lane ativa sua magia envolvendo-se em chamas e usando fogo para prender Xenia, que começa a sufocar e quase desmaia. Nesse momento, uma explosão acontece. Grims parece ser o responsável e ordena ao motorista que não pare o carro, pois não quer se envolver no incidente. Ele planeja jogar a culpa nos terroristas e se pergunta qual será a reação de Fred. Xenia, ainda consciente, vê Lane caída no chão. Quando está prestes a fugir, se lembra de como Lane cuidou dela. Em vez de fugir, decide tratar os ferimentos da garota e a carrega para fora do prédio. No apartamento, Max e Diablo descobrem sobre a explosão. Diablo explica que tinha ordenado a Xenia que investigasse o Bureau de Magia, e Max cogita que ela pode estar envolvida na explosão. Nesse momento,
Shania retorna ao apartamento e desmaia imediatamente diante deles. Depois de algum tempo, Len recobra a consciência. Diablo diz a ela que seus ferimentos foram graves, e ela se lembra de ter sido pega na explosão, mas se surpreende por não estar em um hospital. Len tenta voltar ao trabalho imediatamente, mas Diablo pede que ela descanse, liberando sua aura demoníaca ao dizer que ela tem potencial. Ele mostra a Len um contrato de trabalho, tentando convencê-la a se tornar uma demônio ao destacar os benefícios da posição, mas Max o repreende e pede que pare com isso. Max se desculpa pela confusão que causaram e Len percebe que Shania trabalha para Diablo. Sabendo que eles são demônios, ela exige uma explicação de Max. Diablo responde por ele, dizendo que são apenas demônios desgarrados que estavam tentando sobreviver após a morte do Senhor dos Demônios, e que Max teve piedade deles acolhendo-os. Diablo afirma que, comovidos pela generosidade de Max, decidiram ajudar os humanos. Len acredita na história e pergunta se eles estiveram por trás da explosão no Bureau de Magia, mas Shania nega. Nesse momento, Len recebe uma ligação de Fred. Ela informa que foi ferida na explosão e está em tratamento. Fred, sabendo que ela não está em um hospital, pede que ela diga onde está e ordena que passe o telefone para Max. Max admite que está na companhia de demônios, mas insiste que não teve envolvimento com a explosão. Fred parece desconfiado, então Max sugere um encontro pessoal. Fred concorda em encontrá-lo, mas ao lembrar que o apartamento é assombrado, entra em pânico e sugere que se vejam em outro lugar. Após desligar, Fred recebe uma ligação de um número desconhecido. Ele recusa, mas vê o fantasma atrás de si que diz querer conversar. Socorristas chegam ao local e encontram Fred tendo uma convulsão, acreditando que ele foi ferido na explosão, então o colocam em uma maca. Enquanto isso, os 9 ministros do gabinete se reúnem. Eles discutem a situação e a primeira-ministra Franca relembra que foram eles que expulsaram Léo do reino. Ela pergunta se agora estão satisfeitos por terem encontrado uma justificativa para iniciar uma guerra. Os demais, porém, estão convencidos de que a República de Gama é responsável pela explosão. Eles avaliam quais devem ser os próximos passos. O ministro George acredita que podem derrotar a República, mas admite que haverá baixas. Como precisam de alguém capaz de enfrentar Léo, o ministro Reinhardt pergunta a Grimm se ele pode convencer Fred a lutar. Em seguida, Max e Diablo encontram Fred em um restaurante, onde jantam juntos. Fred pergunta como um demônio poderoso como Diablo sobreviveu. Max está prestes a confessar que estão por trás da explosão, mas Fred o interrompe dizendo que já sabe que eles não são culpados, pois acredita que Shania jamais teria permanecido no prédio se fosse a responsável. Max agradece pela compreensão e se levanta para ir embora, mas Fred o detém. Fred revela que o reino está prestes a entrar em guerra com a República de Gama, considerando o atentado como um ato terrorista. Max duvida que a República esteja envolvida, mas Fred ameaça acusá-lo e aos demônios, caso ele não lute pelo reino. Max, no entanto, não se intimida, e diz que poderia simplesmente se juntar à República. Fred entende isso como prova de que Max quer ajudar os terroristas, mas Max o lembra que foi ele quem derrotou o Senhor dos Demônios e exige ser tratado com respeito. Fred retruca dizendo que Max já não é mais um herói, e os dois começam a discutir acaloradamente. Quando Fred ameaça partir para a violência, Diablo os interrompe, liberando parte de seu poder. Sentindo a energia demoníaca de Diablo, Fred recua e questiona sua identidade. Mas Max não responde e apenas vai embora, dizendo que Fred deve pagar a conta. Na República de Gama, os membros do alto escalão descobrem que estão sendo culpados pela explosão. Annie acredita que o reino está apenas buscando uma desculpa para declarar guerra. Léo e seus aliados ficam indignados, e Léo declara que não podem deixar isso impune, ordenando que se preparem para a guerra. Fred se encontra com Grimms, que comenta sobre a pressão crescente sobre a República de Gama. Ele afirma que uma guerra agora é inevitável, e menciona que Léo continua sendo uma ameaça real. Segundo Grimms, apenas 3 pessoas têm poder suficiente para enfrentá-lo: Max, Fred e a antiga companheira Uria, que já está aposentada. Como Max é considerado uma causa perdida, Fred se compromete a enfrentar Léo sozinho. No apartamento, Max e Diablo assistem ao noticiário e descobrem que o reino planeja atacar a República. A imprensa entrevista civis que se perguntam onde está Max, acreditando que ele poderia impedir o conflito. Enquanto caminham pela cidade, Max e Diablo encontram uma menina com quem Max costumava brincar. A garota quer brincar com Max e ele aceita, começando a jogar com ela. Depois de um tempo, ela entrega a raquete para Diablo, pedindo que ele jogue com Max. Max pede que Diablo não use seus poderes, e os dois começam uma partida amigável. No entanto, conforme o jogo se prolonga, Diablo se comunica com Max por telepatia, lembrando de que seus antigos companheiros estão prestes a ir para a guerra. Max responde que isso não é problema dele, mas Diablo insiste, dizendo que seus amigos podem morrer. Ele pergunta se Max vai simplesmente deixar isso acontecer. O clima do jogo muda, tornando-se mais intenso. Max reafirma que pretende deixá-lo seguir em frente sem sua interferência. Diablo pensa que Max jamais teria dito
algo assim no passado, então ele libera uma parte de seu poder e golpeia a bola com toda a sua força. A bola vai em direção a Max com intensidade esmagadora, mas ele consegue rebatê-la, afirmando que as pessoas mudam com o passar dos anos. A garota observa o jogo se estender e depois de um tempo aplaude Max, dizendo que agora o respeita. Ela lhe entrega um doce e pede a Diablo que a ensine a jogar. Enquanto Diablo a treina, Max observa pensativo, imaginando o que exatamente a garota espera dele. Enquanto isso, o exército do reino se posiciona na fronteira. Fred ordena que Galmot mantenha os soldados sob controle. Galmot fica furioso ao ouvir que os soldados não irão lutar e acusa Fred de transformá-los em espectadores. Fred diz que essa é a melhor maneira de evitar derramamento de sangue desnecessário. Galmot lembra que é ele quem comanda as tropas, mas Fred o ataca, impondo sua autoridade. Ele admite que poderá perder seu cargo, mas não se importa. O único objetivo é resolver sua história com Leo. Fred se aproxima da barreira com seus subordinados. Vodka o alerta de que ainda há um campo mágico de proteção, embora não haja ninguém do outro lado. Fred convoca seu cajado e o finca no chão, fazendo surgir um imenso pilar de luz. A energia destrói grande parte da muralha, deixando um enorme buraco no terreno. Ele ordena que ninguém atravesse e então voa sozinho rumo ao território inimigo. Em outro lugar, os repórteres de guerra notam clarões vindos da fronteira, e Grimes assiste às notícias, animado com o desempenho de Fred. Ele, no entanto, afirma que não se importa se Fred perder, pois tudo está saindo como planejado e acredita que a República de Gama está condenada. Mas nesse instante, sua assistente aparece em pânico, mostrando uma transmissão ao vivo em que Fred aparece atacando. A transmissão revela publicamente que o reino iniciou uma invasão. Grimes fica desesperado sem entender como a mídia obteve essas imagens, até que vê um drone voando sobre o campo de batalha. Fred nota o drone, mas não o destrói, continuando a luta. O mundo inteiro passa a acompanhar a transmissão ao vivo. Grimes tenta mandar bloquear a conta, mas para cada vídeo derrubado, outro é rapidamente repostado. Os outros ministros ficam furiosos e acusam Grimes de estar por trás da confusão, temendo que Fred revele segredos do governo. Reinhardt liga para Grimes perguntando se ele é o responsável pela transmissão, mas Grimes nega, dizendo apenas que convenceu Fred a participar da guerra. A equipe por trás do drone revela que criou milhares de contas previamente, justamente para esse tipo de situação. O operador do drone nota que Fred percebeu a câmera, mas não entende por que ele não a destruiu. Fred encontra Leo, que aparece calmamente, e Leo revela que mandou seus homens não interferirem, e ele então se desculpa pelos atos da República. Ele pergunta sobre Max, e Fred conta que lutaram recentemente, dizendo que Max ainda é poderoso. Os dois decidem ignorar o drone e continuar. Leo gira sua espada, limpando a vegetação ao redor com um poderoso golpe. Fred conjura um feitiço que provoca um terremoto e eleva a área ao redor, criando um campo de batalha elevado. Todos assistem à formação da arena, perplexos. Em um flashback, vemos Max e seu grupo lutando contra esqueleto. Várias hordas os atacam, mas uma grande explosão os elimina. Urea aparece em seguida, chamando todos de inúteis e dizendo que vai derrotar o Senhor dos Demônios sozinha. Conforme a jornada continua, Max e seus companheiros continuam encontrando Urea, que sempre surge para ajudá-los a enfrentar monstros. Numa certa noite, o grupo acampa e Max convida a Urea para se juntar a eles, mas ela o ignora e diz para todos irem embora, avisando que os demônios estão ficando mais fortes. Urea afirma que não precisa de amigos e desaparece correndo, deixando Leo intrigado sobre o motivo de ela não gostar deles. Mais tarde, Urea encontra um poderoso demônio que lhe oferece uma aliança. Ela recusa, declarando que é a única capaz de derrotar o Senhor dos Demônios. O demônio invoca uma imensa horda de esqueletos e lança um ataque devastador, lançando Urea para longe. Os esqueletos se aproximam lentamente, mas nesse momento Max e seus companheiros aparecem. Max desfere um golpe poderoso que destrói todos os esqueletos e obriga o demônio a fugir. Urea tenta se afastar, mas Fred a cura, e Leo se aproxima perguntando se ela está bem. Ela questiona por que eles a salvaram, e Fred responde que eles compartilham o mesmo objetivo e que o talento dela não deve ser desperdiçado. Max diz que a considera uma amiga, mas Urea o ataca com uma magia. Em seguida aceita entrar para o grupo. De volta ao presente, Leo consegue acertar Fred, mas Fred o segura pelo pescoço e lança um pilar de luz, fazendo Leo cair de joelhos. Fred o cura, e Leo se lembra de quantas vezes esse feitiço salvou sua vida no passado. Ele pergunta por que Fred não trouxe Max ou Urea, sabendo que Fred não é bom em combate corpo a corpo. Fred levita cercado por anéis mágicos e chama a República de lixo enquanto dispara feixes de luz.
Léo bloqueia o ataque e revela que foi banido para uma terra devastada, onde conheceu seus companheiros e fundou a República. Ele acusa o reino de tentar roubar tudo deles e contra-ataca. Fred responde com um feixe de luz que perfura o peito de Léo, mas Léo resiste e continua a luta, ferindo Fred. Fred considera a guerra sem sentido, achando que ela jamais terá fim, mas Léo discorda e diz que conseguirá fazer o reino reconhecer a independência da República. No apartamento, Diablo observa o confronto e comenta que Léo e Fred continuam tão fortes quanto eram 10 anos atrás, mas sabe que ambos alcançarão seu limite. Max diz que não se importa com a luta, mas Diablo insiste que eles são seus amigos e estão prestes a se matar, perguntando se ele vai permitir que isso aconteça. Max então agarra Diablo e confessa que não sabe de que lado deve ficar, pois teme ter que matar um de seus amigos se decidir interferir. Ele solta Diablo e permanece em silêncio. Diablo decide deixá-lo com seus pensamentos, despede-se e voa em direção ao campo de batalha. Fred e Léo se preparam para continuar o combate, mas Diablo surge de repente. Ele se aproxima da câmera e começa a rir, dizendo que está feliz em ver os humanos lutando, anunciando o retorno do Senhor dos Demônios. Porém, ninguém leva a sério o que ele diz. Max assiste pela tela do notebook e se pergunta o que Diablo está tentando fazer. Diablo ataca com uma esfera de energia negra, mas Léo a rebate, e a magia acaba atingindo o próprio Diablo. Mesmo assim, ele insiste, chamando por Max e perguntando o que ele está esperando. Implora para que Max aceite o desafio, mas Fred o ataca, derrubando-o. Max, tomado pela raiva, diz que já não se importa com o que vai acontecer. Enquanto a batalha se intensifica, ele parte em disparada, fazendo o chão tremer enquanto atravessa o trânsito. Ele salta por cima dos carros e começa a voar em direção à fronteira com uma velocidade absurda. A luta chega ao ápice, com Fred e Léo prontos para morrer, quando de repente Max atravessa a fronteira em alta velocidade, lançando todos para longe com a força de sua chegada. Ele salta da moto pronto para lutar, mas acaba sendo atingido por seus próprios amigos, interrompendo a batalha. Ambos param e perguntam o que ele está fazendo ali. Em um flashback, Fred é visto curando Léo e o repreendendo por ser tão imprudente. Ele entrega a Léo um amuleto que consegue anular magias de baixo nível. Léo agradece, mas Fred responde que está apenas facilitando o próprio trabalho, pois curá-lo está se tornando um incômodo. Yuri observa a interação, percebendo que Fred está apenas escondendo sua preocupação. Ela comenta que Fred se importa muito com Léo, mas Léo nunca percebe isso. Ela então pede a Max que interfira se algo acontecer entre os dois, mas Max hesita, ciente do peso dessa responsabilidade. De volta ao presente, as pessoas observam Max e não conseguem reconhecê-lo como grande herói por causa de sua aparência envelhecida. Repórteres entrevistam o ministro George, que pede calma e afirma que não há perigo para os cidadãos do reino. No entanto, um jornalista informa que Max entrou na batalha, o que surpreende George. Fred pergunta por que Max apareceu e Léo acredita que ele veio ajudar o reino. Isso irrita Fred, que diz que Léo não é tão importante assim. Os dois voltam a discutir, cada um alegando lutar pelo que é certo. Max, irritado, ordena que eles calem a boca e afirma que está cansado de ouvir os dois. Decide que vai derrotar ambos. Fred diz para ele cuidar da própria vida, mas Max os manda para o inferno, deixando o ambiente tenso. Eles concordam em resolver tudo com um combate direto, onde o último em pé será considerado o vencedor. Fred ataca Max com seus anéis de luz, mas Max os corta com um golpe poderoso, cobrindo a área com fumaça. Léo aproveita e chuta Max, pressionando-o com uma sequência de ataques, dizendo que ele está mais lento do que na época em que era herói. Max ativa uma habilidade, desferindo um corte poderoso, mas erra completamente, permitindo que Léo o acerte e o derrube. Léo está prestes a finalizá-lo quando Fred intervém, lançando uma rajada mágica que explode ao redor de Max. Fred se diz decepcionado com a performance dele e inicia uma série de ataques mágicos que destroem a área, deixando Max no chão. Todos se perguntam se ele morreu e então Max, sem forças, reconhece que não tem chance contra eles. Porém, de repente ele ouve uma voz que diz para ele não desistir. Em uma nova lembrança, os heróis enfrentam um poderoso Behemoth e estão em desvantagem. Max tenta motivar o grupo, mas Fred perde a esperança. Urea soca ele com força, dizendo que eles devem lutar com tudo o que têm. Ela canaliza sua energia em uma esfera e a empurra a goela abaixo de Max, ativando um estado especial, o Maximum Drive. Urea explica que o efeito não dura muito, então ele precisa derrotar a criatura enquanto pode. O Behemoth lança um ataque, mas Léo bloqueia, e Max investe contra ele, desferindo um golpe decisivo. De volta ao presente, Max observa o doce que ganhou da garota. Ele percebe que aquilo é na verdade a mesma esfera deixada por Urea. Ele a engole, liberando uma energia imensa que forma um pilar de luz no céu. Seu corpo começa a transbordar poder. A imagem de Urea aparece, revelando uma mensagem gravada. Ela diz que não pode participar da batalha porque está grávida, mas acredita que Max é capaz de lidar com Fred e
Léo sozinho. Ela o instrui a derrotar os dois antes que o efeito do Maximum Drive acabe. Fred se prepara para atacar, mas Max o arremessa com um golpe. Fred invoca vários anéis ao redor de seu corpo e dispara uma série de projéteis contra Max. Max desvia de todos os ataques com agilidade e corta os anéis em alta velocidade, deixando um rastro de energia no ar. Fred reúne toda a sua energia para lançar um feixe de luz de grande intensidade, mas Max corta o feixe ao meio com um único golpe. Fred percebe o perigo e ergue uma barreira de proteção, mas Max atravessa a defesa com facilidade, liberando uma onda de choque que lança Fred para longe. Max então avança em direção a Léo e o golpeia com força, fazendo o chão rachar sob seus pés. Os dois sobem aos céus e a luta continua no ar, com trocas de socos e chutes que destroem o que restava da arena. Enquanto isso, William encontra Diablo caído no campo de batalha e o ajuda a se levantar. William pergunta imediatamente sobre Max, mostrando preocupação com a situação. A batalha entre Max e Léo continua. Léo perde a espada durante o confronto e passa a lutar apenas com os punhos. Fred observa tudo de longe e começa a culpar Léo e Max pelos rumos que as coisas tomaram. Fred acredita que mesmo vencendo, Max não conseguirá mudar nada. Ele também culpa Urea por piorar a situação ao ter dado poder a Max e pensa que todos os seus antigos companheiros são tolos. A luta atinge o ponto máximo quando Max desfere um golpe decisivo, fazendo Léo cair no campo. Max, ainda em pé, sente uma presença poderosa. Fred invoca uma esfera colossal de luz com a intenção de acabar com tudo de uma vez. Antes que o ataque seja lançado, um feixe de energia sombria destrói a esfera. Diablo aparece, interrompendo o ataque de Fred e entrando no campo de batalha. Fred percebe que Diablo é mesmo o senhor dos demônios. Max aproveita a abertura e atinge Fred com um golpe poderoso, fazendo todos colidirem com o chão. Max permanece como o único de pé. As pessoas assistem à cena e se perguntam se isso é realmente algo bom, pois ninguém sabe quais são as intenções dele. Max carrega Fred e Léo até onde a câmera possa vê-los. Ele se ajoelha diante da lente e faz um pedido sincero. Max reconhece que ele e seus amigos causaram confusão e pede que os cidadãos digam o que ele deve fazer, pois deseja acabar com o conflito sem mais violência. De volta ao apartamento, Max recebe um doce de Diablo, que o chama de incrível. Diablo diz que Max salvou seus amigos e garantiu um futuro para o reino e para a república. Max responde que não teria conseguido sem a ajuda de Diablo e agradece por tudo que ele fez. Nesse momento, Shania entra no apartamento de forma desesperada e começa a pedir perdão. Ela revela que estava analisando os dados do Burô de Magia em seu laptop quando um vírus roubou todas as informações. Diablo, no entanto, permanece tranquilo, dizendo que já esqueceu esse assunto. Shania, sem entender a leveza do momento, pergunta por que estão comemorando. Diablo mostra a ela a transmissão das notícias. Descobre-se que as ações de Max mudaram a opinião pública e transformaram a relação entre o reino e a república. O reino reconheceu Gama como território autônomo, e Max se tornou popular devido aos seus feitos heróicos. Léo é mostrado correndo pela floresta em velocidade absurda, abrindo caminho para a construção de uma estrada que conectará Gama ao reino. Soldados trabalham lado a lado e Annie serve chá para todos, lembrando que ainda são parte da mesma nação. Ela explica que o grupo de Léo está contente, pois nunca quiseram fundar um país independente. A luta deles sempre foi para proteger as terras que construíram com tanto esforço. No Burô de Magia, Lane é revelada como a responsável pelo roubo dos dados de Senia. Ela entrega o material a Fred, mas ao abrir os arquivos ele descobre que o conteúdo se resume aos vídeos que Max gravava para a internet. De repente a tela começa a falhar. O fantasma do apartamento aparece dentro da gravação. Fred entra em pânico ao ver a criatura saindo do monitor e agarrando seu rosto. Enquanto isso, os ministros se reúnem para discutir a mudança repentina da situação. Eles comentam como o vídeo de Max impactou o público. Fred entra na sala de reuniões e George o confronta, lembrando que ele usou magia contra Galmot. George afirma que Fred precisa ser punido por sua conduta. Fred aceita a responsabilidade, dizendo que está disposto a enfrentar qualquer punição. Reinhardt então o informa de que por causa disso ele deverá renunciar ao cargo de secretário-chefe. Fred aceita a decisão do conselho e concorda em deixar o cargo, mas Reinhardt ainda está desconfiado. Ele diz que há algo estranho sobre a explosão no Burô de Magia. Grimm tenta amenizar a situação, sugerindo que talvez tenha sido apenas um experimento mágico que saiu errado. Reinhardt questiona diretamente Fred, insinuando que ele esteja envolvido na explosão. Fred percebe que os ministros pretendem transformá-lo em bode expiatório. Apesar disso, ele não tenta se defender. Ele se recosta na cadeira e diz que podem fazer o que quiserem.
As portas da sala se abrem e os policiais entram enquanto Fred observa em silêncio esperando por sua prisão, mas os agentes simplesmente passam por ele. Eles caminham até Grimm e o informam de que ele tá preso. Grimm não entende o que está acontecendo. Ele alega a inocência, dizendo que não teve nada a ver com a explosão. Os oficiais explicam que ele não está sendo acusado pelo incidente no Bureau, mas por desvio de verba pública. Descobrimos que alguém vem divulgando informações sigilosas e entre os dados está um relatório financeiro do próprio Bureau. O documento comprova que parte do orçamento vinha sendo depositada diretamente na conta de Grimm. Os outros ministros se revoltam. Eles o acusam de traição e corrupção, afirmando que ele não merece fazer parte do governo. Grimm tenta manter a compostura, mas os policiais o algemam e o conduzem para fora da sala. Antes de sair, Grimm olha para Fred. Ele diz que, embora esteja saindo de forma patética, sente-se feliz por Fred ter salvado os amigos e evitado a guerra. Mesmo assim, ele o chama de fracassado por continuar preso ao passado. O ministro Trigger pergunta se Fred foi o responsável por vazar os dados. Fred nega, mas se recorda da invasão de Zania ao Bureau. Ele conclui que ela deve ter sido a responsável por expor os crimes de Grimm. Com a vaga de ministro aberta, os demais decidem oferecê-la a Fred. Eles argumentam que ele fez muito pelo reino e que é o candidato mais adequado para a posição. Fred escuta a proposta com seriedade e diz que vai pensar a respeito. Enquanto isso, Max anda pela cidade tentando evitar a tensão. No entanto, ele é cercado por repórteres que o bombardeiam com perguntas. Ele tenta sair andando, mas os jornalistas o seguem, forçando-o a saltar pelos prédios para escapar. De longe, Ure observa a cena sentada em um banco. Descobrimos que a menina que havia dado o doce a Max é, na verdade, filha dela. Max retorna ao apartamento e encontra a Diablo, que o cumprimenta com um sorriso. Zania comenta que ele apareceu em todos os canais de notícia. Max diz que os demônios devem ir embora, pois são seus inimigos naturais. E ele tá decidido a retomar o papel de herói. Diablo, no entanto, responde que Max ainda não é o herói de antigamente. Ele lembra que se expulsá-los, Max não vai mais comer as comidas deliciosas que eles preparam. Max pensa em todos os pratos que provou desde que os acolheu. Ele hesita, fecha os olhos por um momento e suspira. Por fim, admite que não tem escolha e permite que eles fiquem. Diablo comemora enquanto Zania volta a sorrir. A câmera começa a se afastar lentamente, e assim o anime chega ao fim. Eu esqueci de falar, né, mas se você assistiu o vídeo até aqui, deixa um comentário aí bem aleatório pra bugar a cabeça de quem chegar aqui no vídeo do nada. Deixa um comentário qualquer, sei lá, relacionado a banana, acho que vai ser bem engraçado. Porque as pessoas que entrarem no vídeo e não assistirem vão ficar completamente perdidas por verem um vídeo de anime falando de banana nos comentários. Mas enfim, muito obrigado a vocês que estão apoiando esse retorno do canal, tô tentando trazer vídeo todo dia, eu espero que vocês tenham curtido. Deixa aí de repente uma sugestão de um anime que eu posso trazer o recap completo pra vocês também. Eu tenho tentado aqui no canal trazer animes que não são os mesmos que tá todo mundo falando por causa da temporada e tal. Porque senão também todo mundo fica com o mesmo conteúdo, né, e vocês vão acabar assistindo a mesma coisa em diferentes canais. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e agora eu vou nessa. Muito obrigado por terem assistido, a gente se vê em breve para mais um vídeo de anime. Valeu, tchau, tchau.